Olá galera, como é que vocês estão? É nós aqui em mais uma aula do nosso querido Super à Prova. Hoje o tema são, o nosso tema de hoje, os povos bárbaros. Os povos bárbaros, os bárbaros terríveis, os bárbaros terríveis. Gente, primeira coisa que nós temos que entender. Quando você pega textos de historiadores romanos falando do fim ali, da decadência de Roma, os bárbaros são pintados como, meu Deus, uma versão piorada do Satanás. Mas é fundamental que nós tenhamos a ideia precisa do que é esse conceito, essa visão de bárbaro. Nós temos que lembrar que para o romano, bárbaro é quem foge dos parâmetros da cultura greco-romana. Então, para o romano, quem é gente mesmo? É quem fala latim ou quem fala grego. Tá? Os gregos ainda eram mais exclusivos, né? Era só quem falava grego mesmo. Então, para o romano, bárbaro é o diferente. Então, nós temos que ter clareza que os romanos vão pintar os bárbaros com uma imagem pavorosa, mas não necessariamente uma imagem realista. Tá? A gente tem que entender que o romano vê o bárbaro com uma carga imensa de preconceito. Né? Então nós temos que ter cuidado para entender o que é essa definição de bárbaro. Uma vez que os bárbaros conquistaram a Europa Ocidental, eles vão dividir a Europa Ocidental entre si. São muitos, são vários povos bárbaros. Mas nós vamos destacar aqui apenas esse grupo que nós temos aqui, que são cinco populações. Ó, os visigodos vão conquistar o que hoje é a Península Ibérica e aquela área de transição entre a Península Ibérica e a França. Os ostrogodos, eles são parentes, viu meninos? Visigodo, eu não me lembro se é godo do norte, ostrogodo, acho que é godo do sul, por isso esses nomes, eu não lembro se pode até estar invertendo, mas eles eram originalmente do mesmo grupo. Os ostrogodos vão dominar a região da Itália, os anglo-saxões vão conquistar a Inglaterra, os vândalos, né, que ficaram famosos, os vândalos saquearam a Itália, saquearam Roma, fizeram uma bagunça desgraçada, então a expressão vândalo passou a ser sinônimo de bagunceiro, né? Daí a nossa expressão vandalismo. Eles vão conquistar o norte da África e os francos, eles vão dominar, o mais poderoso dos reinos bárbaros, os francos vão conquistar a França. A região chamava-se Gália e vai acabar mudando para a França. A presença franca se torna tão firme dentro do território da Gália que a região vai mudar de nome para a França, terra dos francos. Já pensou se o domínio visigodo fosse tão chamado assim e hoje a Espanha se chamasse Visigolândia, né? E ainda bem que não deu certo. Então, o único que muda de nome a região é a região da Gália, que passa a se chamar França, ou terra dos francos. Olha, meninos, para a gente entender a origem da Idade Média, nós temos que pensar que a Idade Média vai se formar em um momento de crise gravíssima, que é o colapso do Império Romano, que era visto como a coisa mais evoluída possível. Então, viveu-se um momento de descrença muito grande. Nossa, vai acabar o mundo, meu Deus, olha o que está acontecendo. Seja como for, o que nós vamos observar é que a partir da queda do Império Romano, nós vamos observar uma fusão, um processo de fusão entre aquela cultura latina, aquela cultura romana e essa cultura de bárbaros germânicos que vem se fixar. Então o que nós vamos observar? Que você tinha uma cultura romana muito sofisticada, muito evoluída, e os bárbaros germânicos em um nível muito mais baixo. A partir da fusão desses dois elementos, nós teremos aí um ponto de equilíbrio que será um intermediário, não tão evoluído quanto é o Império Romano, nem tão pobre, tão desorganizado quanto eram aquelas tribos germânicas antes do período da invasão. Então, o que nós observaremos é o surgimento de reinos bárbaros que trazem aí características meio romanas, meio germânicas, tudo isso amalgamado pelo cristianismo que vai acabar se difundindo entre essas populações da Europa Ocidental. Duas características fundamentais, uma romana e outra germânica, que irão ligar aí essa sociedade, que será um elemento de uma cola,
né, que irá manter unida aí essas sociedades germânicas, é a união de tradições romanas, como é o colonato, que é a fixação do trabalhador pobre à terra, que é uma situação de fixação compulsória, né? No final do Império Romano, os trabalhadores pobres, uma vez que arrumem emprego em uma fazenda, não podem sair mais, o colonato que dará origem à servidão, e por outro lado o comitatus, que é o elemento de ligação entre o líder guerreiro, o rei bárbaro e seus nobres, seus cavaleiros, né? Aonde, na medida em que ocorrem as conquistas, o rei cede parte das terras conquistadas a seus fiéis cavaleiros, fazendo assim, criando uma ligação entre eles, né? Troca de terras por fidelidade. E essa fusão de elementos, Roma, Germânia, com o cristianismo cobrindo tudo isso, formando uma cobertura, a gente vai com isso dar a origem à chamada Idade Média. Certo, meninas? E aqui, o reforço da teoria, voltamos a falar. Ó, falou em bárbaro, não pense num selvagem maluco com machado, tira uma pele de urso, capacete com chifre, machado na mão, a cabeça do inimigo na outra. Tá? O bárbaro é uma expressão que, para o romano, significa alguém que não se enquadra dentro dos seus padrões. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque nós nos comportamos assim. Nós tendemos a não ter tolerância com quem é diferente. E está passado da hora da gente aprender a conviver com a diferença. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado. Então encerramos mais essa nossa aula e um abraço gigante para vocês. Até a próxima!